Só para complementar o que a Maria testemunhou, isso aí não é glória da pastora. A pastora foi apenas o vaso da revelação. Isso aí é as orações de quem vai cedo para a igreja orar, para que Deus opere nas pessoas. Oração da mãe dela em casa, né, por ela, e a própria oração dela. Para você não me usar. É Deus que revelou, é Deus que fez, e é Deus que faz, e Deus que revela. Amém. Quando Ele quer, Ele revela, quando Ele não quer, Ele não revela, porque a glória é dEle. Ele diz assim para mim, dizer para você, fica de pé e aplauda Ele. Hoje nós vamos falar de Efésios 6:10. Você pode abrir a Bíblia, Maria pode colocar ali, mas você pode se sentar, porque na medida que eu vou lendo, eu vou explicando para você, tá bom? Essa palavra ela vai complementar um pouquinho o que a missionária Deise trouxe ontem lá no Jardim Caraí, né? Nós vamos falar hoje de Efésios 6:10, que tem uma frase assim na linguagem de hoje: a armadura do cristão. Então hoje nós vamos falar da armadura do cristão. Você é cristão? Boa pergunta, né? E qual é a resposta? Eu sou. E você? Sim, né? Você se considera cristão porque você aceitou Jesus, você desceu as águas do batismo, você está procurando aprender a sua palavra e praticá-la, né? Dia após dia. É uma caminhada, é uma escada que a gente vai subindo, né? Então, nós vamos falar de hoje que o cristão, ele precisa se vestir dessa armadura. Aleluia. Interessante. O Espírito Santo falou assim comigo. A gente precisa vestir roupa para cobrir a nossa nudez. E nós vestimos vários tipos de roupa. Roupa de ir na igreja, roupa de trabalhar, roupa de andar em casa, de fazer serviço. Quem estuda, roupa de estudante, roupa de caminhada, né? Tem vários, roupa de frio, roupa de calor. Mas a armadura de Deus é um vestimento só. É uma roupa só. Porque a armadura de Deus é roupa para nós. É vestimento para nós. E o Senhor falava assim comigo que as nossas roupas, nós não vestimos uma roupa e ficamos sempre com ela. Nós trocamos, nós variamos. E a armadura de Deus nós temos que vestir e ficar com ela. Não deixe o teu pensamento fugir. Não pense em outra coisa. Abra bem os teus ouvidos para que você ouça e entenda, porque é muito importante essa mensagem, como todas. Mas para nós cristãos, essa mensagem ela é muito importante. Então fala assim, ó, o 10. Para terminar, tornem-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força de seu poder. Primeiro aqui, ele está falando para nós ficar cada vez mais forte. Forte no quê? Forte no quê? Nos caminhos do Senhor. O Senhor não manda nós ser fraco. O fraco, ele não tem força para nada, ele não tem força para andar, ele não tem força para correr, ele não tem força para segurar um peso. O fraco, que é fraco mesmo, ele não tem força nem para falar. Aleluia. Então nós temos que ficar cada vez mais forte
espiritualmente. Ah, eu sou tão fraquinho espiritualmente que quando o inimigo joga uma seta, eu caio no chão. Não. Ele chamou nós para ser forte. E ele diz assim, ó, vivemos unidos com o Senhor. Às vezes a gente vive unido com as pessoas, mas não vive com o Senhor. Tem uma diferença muito grande de você estar na igreja, de você aprender sobre Deus, de você saber da palavra e estar unido com o Senhor. É muito diferente. E aqui ele estava dizendo que nós devemos ficar unidos com o Senhor. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se eu estou unida com o Senhor, eu vou conversar com alguém e vai sair Deus da minha boca. Vai sair Jesus da minha boca. Vai sair o Espírito Santo da minha boca. Vai sair experiência com Deus da minha boca. Vai sair testemunho da minha boca. Vai sair a palavra do Senhor da minha boca. Se eu não estou unida com o Senhor, eu vou falar daquilo que meu coração está cheio. E às vezes nada do Senhor. É ruim não ter nada do Senhor para falar. Aleluia. É muito ruim. E todos percebem quando a gente não tem nada do Senhor para falar. E todos percebem quando a pessoa está tão unida com o Senhor, tão unida, que o Senhor é a paixão dela. O Senhor é o amor dela. O Senhor é o guia dela. O Senhor é a direção dela. Ou dele. Então nós temos que ser fortes. Nós temos que estar unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. É Deus que nos dá força para tudo. Força para resistir uma enfermidade. Força para resistir um temporal. Força para resistir uma crise financeira. Força para criar filhos. Olha que precisa de força para criar filhos. Força para continuar no casamento, porque às vezes o casamento está pegando, às vezes o casamento está uma crise atrás da outra, nunca sai de crise. Quando pensa que está saindo de uma, entra noutra, e precisa ter força para resistir às crises conjugais. E essa força vem do Senhor. Mas quando nós estamos unidos com Ele, aí o Senhor, Ele nos dá força. Força do seu grande poder. Olha, eu tenho passado uma batalha para fazer esteira. Tem dias que eu estou bem para fazer, né? Bem quer dizer, mais descansada. Tem dia que eu estou cansadinha, estou com dores no corpo, mas eu peço, Senhor, me dá força. Às vezes, quando está faltando 5 minutos para 1 hora, Senhor, eu quero completar 1 hora, me dá força, me ajuda, me ajuda. E eu fico dizendo, me ajuda, porque se Ele não me dá força, eu não vou completar 1 hora. E eu preciso fazer a esteira. Aquilo que a gente precisa fazer, a gente tem que fazer. Não adianta reclamar, dizer que sente isso, sente aquilo, está com uma doença aqui, com a doença lá. Se a doença vai sair através do exercício, precisa fazer exercício. O Senhor não vai curar. Se a doença precisa sair através do exercício, o Senhor não vai curar. Lembra domingo a revelação que o Senhor me deu? Que tinha remédio para a cura de doença. Por que o Senhor não disse assim, hoje eu vou curar? Hoje vai ter libertação? Ele disse que tinha remédio. Remédio
bem. Ele quer tirar aquela doença que está acontecendo e evitar doenças futuras. Porque quando eu faço exercício, eu evito doenças futuras. Como, por exemplo, a diabetes, pressão alta e tantas outras. Porque a caminhada, o exercício, além de fazer bem para o nosso corpo, faz bem para o nosso cérebro. Você sabia? Você sabia? Pode ser chato, pode ser cansativo. É uma hora que, quem sabe, você pensa assim, puxa, poderia estar fazendo outra coisa. Mas se o médico manda caminhar, é para caminhar, irmãos. Não tem como fugir. Se a pessoa quer cuidar da sua saúde, quer ter mais anos de vida, se ele mandou caminhar, é para caminhar. E Jesus vai curando através da caminhada, mas tem que continuar caminhando, para evitar novas doenças de se chegar. Faz bem até para a digestão, né? Espírito Santo. O 11 diz assim, ó, vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficar firme contra as armadilhas do diabo. Vamos supor que essa foto aqui é a armadura que Deus nos dá. Ele nos dá a armadura que nós precisamos. Põe uma coisa dentro de você. Nós precisamos dessa armadura. Não tem como ser cristão sem essa armadura, não tem. Porque o nosso inimigo é mais de um e ele é forte. Então essas armaduras que Deus nos dá, nós temos que pegar. Deus dá a armadura, eu pego a armadura. Mas basta só pegar. Eu pego a primeira coisa. A segunda coisa, eu vou vestir essa armadura em mim. E lembra-te que essa armadura nunca pode sair de nós. Porque se ela sair de nós, o inimigo vence. E o inimigo não pode vencer. Que Deus perfeito, né? Deus dá toda instrução porque Ele não gosta de preguiçoso. Porque para vestir essa armadura e para praticar essa armadura, tem que mandar a preguiça embora. Como eu, para caminhar na esteira, eu tenho que mandar a minha carne embora. Eu tenho que fazer. Ela é mais importante do que o meu serviço da casa. Ela é mais importante que qualquer coisa que eu fazer durante o dia, além de buscar o Senhor. Porque eu dependo daquela caminhada. E faz 5 anos que eu caminho. 5 anos que eu tomei a decisão, ou eu faço ou eu morro. Vista-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Ele dá a armadura e eu tenho que pegar a armadura que Ele me dá. É a mesma coisa que eu chegar para a missionária Roseli, pega a missionária Roseli um presente. Mas se ela não estender a mão para pegar, ela vai ficar com o presente? Ela vai ter o presente? Não. Aí ela tem que pegar o presente e ela vai guardar o presente? Não, ela vai abrir na hora, né? Para mostrar para quem está olhando e para ela ver também. E aí o que ela vai fazer com o presente? Se é roupa, ela vai vestir a hora, no momento certo. Assim é a armadura que Deus dá para os cristãos, para nós. E essa armadura que Deus dá é para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Hoje é noite do culto de cura e libertação. Quem morou na roça sabe uma armadilha que era muito prática fazer na roça.
Lá em casa faziam muito. Nós tínhamos nesse pedacinho assim, tinha uns 4, 5 pés de jabuticaba, mas enorme, daqueles antigos, não é desses que planta jabuticaba já dá já, né? Então embaixo assim, então o tronco era alto, né? E embaixo assim era limpo, né? Sempre tinha uma armadilha ali para os passarinhos. Sempre tinha uma arapuca para pegar passarinho ali. E era uma armadilha, né? Mais ou menos desse tamanho, que nem uma cobertura de casa de 4 águas, né? E botava apenas um pauzinho assim. A hora que o passarinho entrasse, eu batesse naquele pauzinho, aquela cobertura ia cair, já era o passarinho, né? Só que nós naquela época, que podia pegar passarinho, não era para gaiola, era para comer, era para limpar, era para fritar, né? Tipo passarinho de carne, mas ficava torradinho e ficava bom, né? E aqui essa palavra está dizendo que Satanás, ele prepara armadilha. Tem armadilha, a Bíblia não diz quantas armadilhas ele prepara para os cristãos. E quantos cristãos que caem na armadilha de Satanás? Cai direitinho como os passarinhos caindo naquela armadilha embaixo dos pés de jabuticaba. Mas Deus, como Ele é perfeito em todas as coisas que Ele fez, Ele deu armadura para nós não cair nas armadilhas do diabo. Ele vai preparar sempre armadilha para o cristão cair. Mas se o cristão pega a armadura que Deus dá, que nós estamos lendo nessa noite, ele pega a armadura e ele se veste com a armadura e ele pratica a armadura, ele não vai cair na armadilha. Às vezes ele prepara a armadilha assim, ó. Antes de ir para a igreja, dá um alvoroço na casa. Um briga com um, briga com o outro, dá uma discussão. Dá umas dores que aparecem de repente. E tem cristão que cai direitinho, não vou mais na igreja. Já falei que não devia. Aqui em casa está um ventania, está uma discussão, não vou mais. O outro diz assim, eu estou doente, quem está doente vai para a cama. Eu não vou para a igreja, estou com dor, não estou conseguindo andar, não estou conseguindo nem respirar. São armadilhas do diabo. Porque ele não quer viver o cristão caminhando, o cristão prosseguindo. Quem é vigilante já vigia o dia inteiro. Vigia na hora de se arrumar. Vigia no horário. Porque coisa que o inimigo prepara a armadilha também é no horário. Parece que tudo acontece na hora de vir para a igreja. A gente tem que se arrumar cedo, tomar banho cedo, fazer a programação e cumprir aquela programação. Porque senão a gente cai na armadilha do inimigo. E a gente cai direitinho. Ele é cheio de estratégia. É cheio de armadilha. Às vezes a visita que chega na hora de ir para a igreja, às vezes dá até febre nas crianças, febre nos adultos. E aí, se a pessoa não tem a armadura de Deus, o inimigo laça, e o inimigo diz assim, eu venci mais uma noite, eu venci mais um culto, eu venci mais um trabalho. Ele tem a estratégia dele. O 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas
altura. Vamos falar aqui um pouquinho? Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. O que tem de cristão lutando contra o outro cristão? Ou lutando contra as pessoas? Está escrito que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o ser humano, não é contra a esposa, não é contra o marido, não é contra os filhos, não é contra o pai e a mãe, não é contra a sogra, não é contra a nora, contra o genro, não é contra o vizinho. Tem pessoas que são de mal com vizinhos. Uma vez nós estávamos num lugar, uns 3, 4 anos atrás, e nós estávamos assim numa varanda, né? E a gente já sabia que as famílias ali não se davam. Aí de repente saiu uma daquela que ia na igreja. E aqui era a descida, né? Era a rua. Ela sabia que todos nós estávamos sentados. Ela atravessou a rua, pela beiradinha assim, ela foi andando, sem olhar para o lado. E eu fiquei assim olhando, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Aí disse uma pessoa, eu disse, meu Deus, que situação, parente. Que situação que está aqui, né? Aí a pessoa da minha família disse assim, sim, é assim mesmo que a situação está aqui nesse lugar. A nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os espíritos maus. E se ali nós não sermos vigilantes? E se ali nós não temos entendimento da palavra? A gente briga com o ser humano. Briga na língua. Tem gente que é treinada em brigar na língua. Como é que eu brigo na língua, pastora? Dizendo horrores para outra pessoa, matando a pessoa, matando o amor, diminuindo a pessoa, humilhando a pessoa, mostrando uma forma que é maior do que aquela pessoa, melhor do que aquela pessoa. Dizem coisas que não é verdade. Por que dizem? Porque não está lutando contra os espíritos maus, está lutando contra o ser humano. Não está gostando de uma situação, não está gostando do proceder, não está bom, não está azeda. E aí começa a lutar contra a carne. E o que eu devo fazer? O que deve se fazer? Vai orar. Vai jejuar. Vai usar a palavra como a missionária deles e pregou ontem. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue é seres humanos. A nossa luta são contra seres espirituais que nós não vemos. A não ser que Deus queira mostrar. Eles são invisíveis, mas eles são reais e são fortes. E eles gostam de jogar um contra o outro. Eles gostam de botar um foguinho para vir pegar fogo, jogar um contra o outro, ficar de mal, ficar resmungando, ficar falando mal. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Olha, a Bíblia se refere aos espíritos imundos como força, porque eles têm força. Não pensa em ficar desafiando o diabo, provocando e pensando assim, mas eu estou na igreja, Jesus não vai deixar fazer nada comigo. A Bíblia não manda desafiar o diabo, não manda ficar provocando o inimigo.
A Bíblia manda nós sujeitar a Deus, obedecer a Deus. Aí resiste os ataques malignos e Ele fugirá de vós. É Ele que vai fugir. Ô Espírito Santo, contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Você pensa que o diabo, ele não tem nada e não é nada? Olha, eles são governos, eles são autoridades do mal, e eles têm poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Sabe por que as pessoas não vêm na igreja? Porque eles dominam a pessoa para não vir na igreja. Por isso que a igreja precisa de oração, precisa jejuar, precisa evangelizar, para tirar essas pessoas das mãos do inimigo. Eles têm força para impedir as pessoas de vir na igreja, força para tirar as pessoas da igreja. Eles são fortes, mas Deus, pela sua misericórdia, nos dá a armadura de Deus. Aí diz assim no 13, por isso pegue agora a armadura que Deus nos dá. É agora. Deus não diz assim, pega amanhã. Amanhã tu pega a armadura, amanhã tu veste a armadura e amanhã tu guerreia com a armadura. É agora. É agora. É nesse momento, é hoje, é já. Não adianta correr. Cada um vai ter que pegar a armadura de Deus. Cada um vai ter que vestir a armadura de Deus. E cada um vai ter que lutar. E se não lutar, pastora? Se não pegar, se não vestir, o inimigo vai acabar com a pessoa. Se o Senhor deixou a armadura e mandou nós pegar, mandou nós vestir, por isso pegue agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo. Vai chegar o dia que Deus, às vezes dá livramento, às vezes Deus revela, que cada um vai ter que enfrentar as forças do mal. Eu estava conversando com a minha neta e estava contando para ela, né? Na fase que eu passei do AVC, além de eu passar a recuperação de 3 anos e meio, as forças do mal tentaram me atacar ainda, me dando pesadelos. Pesadelos que era na verdade realidade. E que eu passava a noite inteira lutando com aqueles demônios. E era claro que eles tinham muito mais força do que eu. Eles tinham mais força do que eu. E eles eram invisíveis, eles acendiam e apagavam a luz. Eles abriam a porta e fechavam a porta. E eu expulsava eles e eles não saíam. Eu subia a escada, os quartos acendiam e apagavam. Eu chamava o meu marido que estava dormindo no pesadelo. E o meu marido custava para acordar. E quando ele acordou, eu dizia assim: vai lá na cozinha. Tem demônios. As portas estão fechando e abrindo sozinho. E no pesadelo ele desceu. Ele chegou e disse assim para mim: não tem nada. Não tem nada. E eu dizia: tem. É porque só eu estou vendo, só eu estou percebendo. E ele no pesadelo voltou a dormir. E quando ele voltou a dormir, aí eu vi
o vulto do espírito imundo entrando dentro do quarto. E eu dizia assim, no pesadelo, ele está aqui, ele entrou no quarto. E aí ele foi em direção do meu marido. E ele ficou assim, em pezinho no lado do meu marido, dormindo. E eu expulsava e ele não saía. E ele era forte, ele tinha força. O que eu fazia não combatia a força dele. Aí eu me lembrei que os crentes de antigamente diziam assim: o sangue de Jesus tem poder. E aí eu comecei a dizer: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Sai daqui, sai do meu quarto. O sangue de Jesus tem poder. E quando eu comecei a dizer o sangue de Jesus tem poder, é como se fosse uma cera. As forças dele foi derretendo como uma cera. E ele foi se derretendo, diminuindo. E ele desapareceu. E eu acordei atravessada na cama, com o meu marido sentado do meu lado, com as mãos em cima de mim. Eu não tinha voz. Ele tirava até a minha voz do pesadelo, para que a minha voz não desistesse. O sangue de Jesus tem poder. Sai daqui que o sangue de Jesus tem poder. E meu marido dizia: calma, calma, foi só um pesadelo. E eu acordei dizendo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia, Deus. E aquele pesadelo, eu lutei a noite inteira com aqueles espíritos imundos. E quando chegou de manhã, a gente ia viajar para Joinville, era o meu aniversário, nós íamos comemorar lá. E nós tínhamos combinado de passar no 2000, almoçar lá primeiro. E eu não tinha força, eu não me mexia da cama. Eu disse para ele: eu não vou, vai tu. Não, nós vamos sim. Como no pesadelo, ele disse: desce e faz um cafezinho para mim. Eu disse: não, eu não consigo levantar da cama. Eu não consigo. Ele tirou todas as minhas forças, toda a minha energia, tudo, já estava debilitada e fiquei mais debilitada ainda. Aí ele foi para o banheiro, mas Deus é tão perfeito, Ele nos dá experiência para que nós possamos contar e aprender com elas. Ele foi para o banheiro e ele dizia: levanta, vai fazer um cafezinho para nós viajar. Eu não vou, eu dizia: eu não quero ir, eu não vou, o que eu vou fazer lá? Nisso, o nosso filho ligou para ele. Aí ele passou o telefone para mim. Aí ele disse: mãe, eu disse: filho, eu não vou viajar. Pai, pode ir, eu não vou. Não, mãe. O que a mãe tem? Eu disse: eu lutei com demônios a noite inteira. Eu não tenho força de levantar da cama, não tenho força de falar. Ele disse: reage, mãe. Reage, mãe. Não, filho, eu não consigo. Reage, mãe. Ele estava lá na loja dele. Aí ele pegou e começou a falar, ler a palavra de Romanos. Nem a profundidade, nem a altura. E foi lendo: nada me separa do amor de Deus. E foi lendo, e eu fui percebendo que aquela palavra, ela foi fazendo efeito em mim, mas muito lentamente. Às vezes o efeito na vida da gente é muito lentamente. Ele dizia: vem, mãe, vem, não deixa de vir. Eu disse: filho, eu não quero ir, eu quero ficar em casa. O pai vai sozinho. Mãe, reage. Levanta da cama, mãe, reage. Vem. Aí eu fui descendo com o celular, e no celular ele dizia: reage, mãe. E o pastor já tinha orado por mim, e ele fez mais uma oração bem forte também, igual a do meu marido, e ele orou por mim. Eu fui fazer o cafezinho que o pastor queria, mas eu estava muito ruim, porque eu passei uma noite guerreando com forças malignas. Aí nós fomos para o ano 2000. Eu não tinha fome, mas
Mas como a gente tinha combinado, eu sentei na mesa, dei uma beliscadinha, alguma coisa, mas eu estava ruim. Não estava 100%, mas ainda estava ruim. Eu pensava, o estômago embrulhado, fraca. Entramos no carro para ir de lá viajar. E eu ruim, eu pensei, eu pedi para ele orar. Aí eu disse para ele, faz uma oração. Faz uma oração comigo forte. Ele disse, não, ora tu. Eu precisava da oração dele, mas como Deus guia o marido da gente, o pastor da gente, eu daquele jeito, eu abri a boca e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, o Senhor me revelava os tipos de demônios que eu tinha lutado durante a noite. O Senhor me revelava por que eu tive aquilo. E agia dentro de casa, e agia sobre mim. E foi um mover de Deus maravilhoso. Ele tirou 80% e fomos viajar. Aleluia, Deus. O Espírito Santo. O dia mau ele chega. Ele chega para mim, ele chega para você. E o dia mau não dá para compartilhar com os outros. É algo que é só a gente. É só a gente que tem que lutar e guerrear. Por isso que nós precisamos vestir, pegar a armadura que Deus nos dá, vestir ela e praticar ela. Aleluia. Olhando a situação, eu não podia orar. Eu precisava de oração. Eu não podia nem sair da cama. Era para mim ficar na cama. Eu estava debilitada do AVC, eu estava debilitada porque eu lutei a noite inteira em pesadelo com espíritos imundos. Você pensa que o diabo é fraco, né? Você pensa que é só dizer assim, sai, diabo! E ele sai? Precisa ter autoridade de Deus para expulsar os demônios. Precisa ter revestimento de Deus para expulsar o demônio. Senão ele faz igual os filhos de Seva. Ele rasga a roupa, ele bate e bota para correr a pessoa ainda. Aleluia, Deus. Depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Amém. Glórias ao teu nome, Jesus. Cada dia mau. Isso não quer dizer que todos os dias vão ser dias maus. O dia mau ele chega. Cada dia mau que chegar, precisa lutar até o fim. Sem recuar, sem desistir. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. Portanto, estejam preparados. O cristão precisa estar preparado, irmãos. Você vê que eu estava debilitada com AVC. E ainda enfrentei lutar com demônios no pesadelo. Você sabe que pesadelo é real, é como se a gente estivesse vivendo, não é sonho. E a gente quer sair daqui e a gente não consegue. Mesmo debilitada, o Senhor não me poupou de passar isso. Eu não chamo nome, eu não estava pecando, eu não estava fazendo nada de errado. Mesmo doente, eu fazia a obra de Deus. Mesmo doente, eu orava, eu jejuava. Mas o Senhor não me poupou. E não, esse foi o último, que foi uma base de uns 3. Questão de dias. Eu cheguei ao ponto que eu não queria ir para a cama dormir. Para não passar os pesadelos de luta com demônios. Aí meu marido disse o que eu já tinha pensado. Você começa a orar para não ter mais esses pesadelos. Você começa a orar para Deus dar sonho bons. Confirmou aquilo que eu já tinha pensado.
Eu comecei a orar: Senhor, eu não quero mais ter esses pesadelos. Senhor, é muito horrível esses pesadelos, Senhor. E Paulo em glória disse: Senhor, passou. Aleluia. Mas eu enfrentei essas noites lá. Então a gente tem que estar preparado para enfrentar os dias maus e talvez as noites más. Portanto, estejam preparados. Nós temos que estar preparados sempre, sempre, sempre. Use a verdade como cinturão. Fale a verdade. Viva a verdade. Não tenha uma vida de falsidade. Não fale mentira. A primeira armadura que Deus dá é para usar a verdade. Somente a verdade. O diabo sabe quando uma pessoa não é verdadeira? Sabe mais do que o ser humano. O diabo sabe quando a pessoa mente? Sabe mais do que a própria pessoa. Então, usem a verdade como cinturão. Use a verdade como cinto. É a primeira armadura. Risca da tua vida a mentira, se você mente. Risca da tua vida a falsidade. Seja verdadeiro, seja um cristão verdadeiro, na igreja e fora da igreja. O que você é na igreja, seja dentro da tua casa com a tua família. O que você é na igreja, seja no trabalho. O que você é na igreja, seja diante dos amigos, dos parentes. Seja verdadeiro e fale a verdade quando precisa falar. Porque nem toda a verdade precisa lutar para fora. Segundo, vista a coroaça da justiça. Essas são as armaduras. Seja correto. Seja justo. Balança igual. Não pende nem para um lado nem para o outro. Seja justo com Deus. Seja justo com as pessoas. Viva de uma maneira certa. De uma maneira que agrade ao Senhor. Essas são as armaduras que nós devemos vestir. Calce como sapato a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Olha, como sapato. Prontidão. Esteja pronto para pregar a palavra do Senhor. Esteja pronto para evangelizar as pessoas. Essa é uma das armaduras. A prontidão. Eu estou pronto. Senhor, tu quer que eu fale de Jesus para essa pessoa? Convidar para ir na igreja? Pregar a palavra? Esteja sempre pronto. Pronto. Não corra. Não corra. Não tenha vergonha de falar de Jesus, da palavra do Senhor. Não tenha vergonha de dizer que você é um cristão. Assuma o cristianismo. Assuma que você e eu, nós temos que evangelizar. Nós temos que falar do Senhor, da palavra do Senhor. É uma das armaduras, é a terceira armadura que nós precisamos vestir. Um dia alguém usou essa armadura conosco. Por isso que nós estamos no caminho do Senhor. E leve sempre a fé como escudo. Você sabe que o escudo nada passa. O escudo é uma proteção. Nada passa o escudo. A fé é acreditar no Senhor. A fé é crer que o Senhor está comigo, com você. A fé é saber que se acontecer alguma coisa é porque Deus está permitindo. Nós temos que ter fé que o Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso protetor e o nosso defensor. Porque naquele pesadelo eu não sabia mais o que fazer. Aquele demônio, ele era forte. Ele não saía com nada que eu fizesse. E no pesadelo, o Senhor fez eu lembrar que os crentes
querer falar isso mais. Por isso que eu digo que é o descrente de antigamente. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. O sangue de Jesus já venceu os demônios na cruz do Calvário. Por isso que o sangue de Jesus tem poder e o nome de Jesus tem poder. Tem muito poder para fazer os espíritos derreter. E eu me lembro do testemunho de um pregador que há muitos anos eu ouvi. Esse pregador fazia muito cruzada, fazia muita obra de Deus, campanhas, trabalho. E uma noite depois do trabalho, ele foi para o hotel. E ele deitou na cama, cansado, porque o inimigo se aproveita. É quando a pessoa está cansada, debilitada, passando alguma situação. E ele disse que no canto do quarto, o demônio se materializou. O demônio ficou em forma de ser humano. E ele, deitado na cama, ele começou a dizer: o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus tem poder. E aquele demônio, ele foi indo e desapareceu. O Senhor diz: você pode aplaudir o Senhor pelo poder que ele faz. Ô Espírito Santo, leve a fé, creia que o Senhor está contigo, creia que o sangue de Jesus está com você, o nome de Jesus tem poder. Leve a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. E os dardos dele, os ataques dele, as investidas dele, é comparado com fogo. Fogo é uma coisa perigosa, fogo é uma coisa forte. Aleluia. A fé. Ele joga dardos, ele investe, ele apronta, ele afronta. A fé que você não está sozinha. Mesmo naquele pesadelo, eu sabia que eu era uma cristã, eu sabia que eu estava debilitada do AVC, eu sabia que o meu marido estava deitado na cama, eu sabia de tudo isso, mas eu sabia que a luz não acendia e apagava sozinha, eu sabia que a porta não abria e não fechava sozinha, eu sabia que a presença maligna subia e descia a escada, ia para baixo, subia para cima. Oi, Espírito Santo. Recebam a salvação como capacete. Você sabe que a salvação da nossa alma e a salvação para todas as coisas, ela vem de Jesus. Jesus é um capacete na nossa vida, não só na cabeça, porque o capacete, ele é usado na cabeça. Então a pessoa tem que receber Jesus como salvação, como Salvador. A pessoa tem que receber Jesus como salvação de todas as coisas. No pesadelo, o Espírito Santo, eu creio que me direcionava a clamar o sangue de Jesus. E no sangue de Jesus entrava o nome de Jesus. E é Ele que nos dá vitória. É Ele que nos protege dos dardos malignos. É Ele que nos dá revestimento, proteção. Por isso que nós precisamos da armadura de Deus. Receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhe dá. Para você entender o que a missionária Deise estava pregando ontem. A palavra de Deus vamos colocar no material. Antigamente nós sabemos que a guerra era com espada mesmo, espada de cortar cana, a espada dá para jogar, a espada dá para se defender do outro, e a espada dá para cortar uma pessoa. Esse é o físico, é o material.
O que ela estava tentando passar ontem, que estava pregando sobre cura e a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como se nós tivéssemos a espada comum. Mas a espada comum, nós vamos ter que lutar com o ser humano comum. E a palavra de Deus, lida, dita, recitada, tomada posse, usada, ela é a espada que vence o inimigo. Amém. Aleluia. Quando uma pessoa está doente, ela tem que ler e citar e tomar posse de palavra de cura. A pessoa está passando um financeiro estreito, tem que ler, meditar, tomar posse de palavra de prosperidade. A pessoa está passando crise no casamento, ela tem que ler, ela tem que tomar posse de mensagem que o Senhor abençoa a família, de restauração, de ressuscitar mortos, que Deus faz o impossível. Você está entendendo? A palavra é uma espada que nós temos que usar, tomar posse e lutar com ela, porque é ela que nos vai dar vitória contra os dardos inflamados do maligno. Quem sabe o maligno está te atacando com doença, quem sabe crise financeira, crise conjugal, quem sabe uma crise familiar, com vizinhos, com parente, quem sabe o desemprego, porque o inimigo ele tem tanta coisa para fazer, tanta, e nós temos que usar a palavra, porque a palavra ela vai nos dar vitória naquela área. Aleluia, Deus. Quando nós passamos uma prova no financeiro, em 96, 5, foi 2 anos e meio bem forte, mas ela acabou mais ou menos quase 6 anos. Foi bastante tempo, né? Eu era nova convertida, mas o que vinha no meu coração é isso aqui. Jó foi provado. A Bíblia não diz quanto tempo ele foi provado, mas a prova dele acabou. E você lembra que Jó foi provado também no financeiro? Então, quando eu orava, eu tomava posse e dizia: Senhor, Jó, ele teve começo da prova, ele teve meio, ele teve um fim. E eu sei que essa prova, porque nós éramos fiel no dízimo, nas ofertas, essa prova de desemprego do meu marido, ela vai passar. E tu vai nos dar a vitória, Senhor. Mas nessa prova, o Senhor nunca faltou dinheiro para dizimar e para ofertar. Nunca faltou comida na mesa. Ainda, nós tínhamos todo o cuidado para não gastar nada fora de que pagar a luz, água, encher o tanque do carro, o gás. Nós tínhamos cuidado de guardar as sobrinhas. Mesmo na prova, nós ajuntamos um dinheiro que nós compramos na época, uma moto zero. CG, né, pastor? É isso, né? Uma CG. Pensa que Deus bom! Me convenceu até a deixar comprar moto, eu tinha pavor de moto. E ele chegou para mim e ele disse: eu estou cansado, eu não consigo mais subir um morro de bicicleta. A gente foi trabalhar anos e anos de bicicleta. E quando acabou, antes de acabar a prova, ele estava ainda naqueles empreguinhos que o Senhor dava de 15 dias, de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses. Ele estava num que eu acho que ele ficou 3 meses. Um dia ele chegou em casa e ele disse assim: está difícil para mim pedalar a bicicleta no morro. Vamos comprar uma moto? Deus já tinha trabalhado no meu coração.
Eu disse, então não deixa passar isso, depois a gente pega esse dinheiro que a gente ajudou na prova. E ele comprou a moto. Que Deus tremendo! Tu pensa que Deus não abençoa na prova? Mas nós temos que fazer direitinho a nossa parte. Direitinho. Olha, o dinheiro foi exatamente para pagar a moto e passar o documento para o nome dele. Certinho. O Espírito Santo. Façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele. Nós vamos ficar até aqui, tá? Toda essa armadura que Deus nos dá, que nós devemos vestir, ficar vestida com ela, e nós temos que usá-la. É para fazer tudo isso com oração, pedindo a ajuda de Deus. Sabe por que às vezes as coisas não servem para você? Porque você não pede a ajuda de Deus. Eu mencionei a esteira. Eu peço todos os dias para o Senhor me ajudar uma hora. Às vezes eu estou quase desistindo. Senhor, se tu me ajudar, quando dá uma hora, oh glória, desligo, oh Deus, louvado seja o teu nome. Porque na vida da gente tem que ter esforço para tudo. Tem que ter esforço para tudo. É isso que eu dizia para essa minha neta que eu estava contando essa situação. Reage, levanta, vai à luta, não se entrega, faça com esforço, faça sem poder, esforça-te, e o Senhor ajuda, Ele ajuda a reagir, Ele ajuda, Ele tem ajudado nós em tudo. Aleluia. Em tudo. Peça em oração. Você levantou, você não está bem, você está muito doente, você não consegue levantar, Senhor. Se tu me ajudar, eu consigo levantar. Se tu me ajudar, eu vou conseguir fazer o almoço. Se tu me ajudar, eu vou limpar a casa hoje. Se tu me ajudar, eu vou fazer isso. E Ele ajuda. Ele ajuda. Ele me ajudou a tirar a carteira com 57 anos. Ele me ajudou a tirar a carteira de moto. Meu Deus, que absurdo, que loucura. Aleluia. Foi a maior loucura da minha vida, no dia de hoje. E quando eu pego ela, eu digo, Senhor, me ajuda a andar com ela. Me ajuda, Senhor. E eu estava dizendo para ela, você tem que pedir para o Senhor te ajudar a voltar para a autoescola, ajudar a aprender a marcha, ajudar a fazer o teste, a passar na primeira. Você tem que pedir ajuda, o Senhor vai ajudar. Sabe por que você não consegue as coisas? Porque você não pede ajuda daquele que é forte, daquele que é poderoso. Olha, irmãos, não adianta você pensar que tem que orar e você não orar. Não adianta você pensar que você precisa jejuar e você não jejua. Não adianta você pensar que você tem aquilo para fazer e você não consegue. Você tem que pedir ajuda de Deus e enfrentar a situação. É não enfrentar a situação, que essa situação vai fugir. Eu disse para ela, eu lembro da Maria, eu disse para ela, a Maria disse uma coisa que mexeu comigo, eu dei muita risada domingo com a Maria, eu disse. A Maria disse assim, é mais ou menos assim, a Maria sabe certinho. Eu sei dar conselho, mas não sei obedecer o conselho que me dão. Eu nunca tinha visto essa frase, eu achei muito interessante. Aí eu disse assim para ela, a doença não quer sair de você? Foge da doença! Foge, a doença não quer sair de ti, foge! Doença, tu não quer sair de mim? Eu vou fugir de ti, tu fica aqui e eu vou embora! Ah, eu disse para ela, a avó falar, a avó bem é fácil, né? Mas eu vivi isso na minha vida. Eu vivi isso na minha vida.
Gostou? Acho que a minha frase foi melhor do que a da Maria. Você não achou? A doença não quer sair de você? Foge você da doença! Sai correndo e diz: doença, tu fica aqui! Tu não vem atrás de mim! Amém? Tinha mais coisa, mas a hora já se passou. Mas agora você precisa pegar a armadura, vestir a armadura e lutar com a armadura. Pastor, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Te amo, Senhor.